Agora eu pergunto, é fácil de fazer? Não é. Sabe por quê? Porque quando alguém pisar no seu calo, você vai reagir. Porque o dia que você escutar uma palavra, uma maledicência a seu respeito, alguma coisa que você não fez, você vai ficar chateado. Na maioria das vezes, se não estiver debaixo da graça, vai ficar com raiva de alguém, porque alguém disse alguma coisa mal a seu respeito. Imagine, irmãos, se Jesus fosse ficar com raiva de mim, de você, por coisas que nós dizemos. E de repente, o sentimento de Jesus era outro. E quando Paulo escreve aos Filipenses, ele explica melhor. E ele diz assim: olha, ele se humilhou, estando na forma de homem, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Sabe por quê? Ele sabia o que eu precisava. Ele sabia do que você precisava. E ele disse assim: olha, eu vou me entregar. Ele sabia o seu nome. E ele disse assim: olha, eu vou me entregar pelo fulano de tal. Eu vou me entregar. Se eu não morrer agora, ele não vai ter salvação. Se eu não for para a cruz, ela não vai ter salvação. Se eu não encarar a cruz, não vai ter outra escapatória. Jesus tinha consciência de que ele era a única solução para este mundo, de que ele era a única porta de escape para mim e para você. Aí ele um dia disse para os seus discípulos, ensinando, ele disse assim: olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus semelhantes, pelos seus amigos. Jesus estava dizendo assim: eu amo tanto você, que eu dei a minha vida por você. Eu amei tanto você, que eu entreguei a minha vida numa cruz por você. Não tem sentimento maior do que este. Se eu perguntasse esta noite, você tinha coragem de dar a sua vida por alguém? Talvez alguns dissessem sim, outros dissessem não. Talvez para fazer bonito, alguém esta noite dissesse para mim aqui, neste microfone: eu daria. Mas na hora H pularia fora. Pedro disse, no meio da empolgação, ele disse: Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus: Pedro, na verdade eu te digo que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás, Pedro. Senhor, eu vou... Pedro, tu vai me negar. E a Bíblia diz que depois que Jesus foi preso, o galo canta pela 3ª vez, e Pedro se lembra das palavras de Jesus. E a Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Nem sempre o que nós dizemos é o que está dentro do nosso coração, irmãos. Só Deus conhece o interior do nosso coração. E nem sempre aquilo que sai da nossa boca é a verdade do nosso coração. Eu posso chegar aqui e dizer assim: olha, eu vou dar a minha vida por você. Vou nada. Ele não merece, ela não merece. Eu priorizo a minha vida. Jesus não. Ele entregou. Agora, essa noite, eu queria lhe lembrar e trazer uma ilustração a você. Você acompanhou, como eu acompanhei e o Brasil acompanhou, uma situação ocorrida alguns dias atrás em São Paulo. Você se lembra do sequestro da Eloá? Estava na mão, literalmente, do inimigo, que poderia lhe tirar a vida a qualquer hora. E de repente, sai de lá a sua amiga. E quando ela sai, ela podia ter ficado na casa dela? Podia ou não podia? Mas o que acontece? Ela saiu de lá deixando uma promessa. Havia um acordo que ela voltaria. Pelo menos é o que a imprensa diz. E quando havia esse acordo, ela podia ter ido embora, irmãos, ficado na casa dela e dito: olha, problema dela lá, eu não volto, ele está armado, é perigoso, eu não sei o que ele pode fazer. Mas não, a imprensa noticiou que aquela moça voltou lá no cárcere. E alguns jornalistas, alguns comentaristas, inclusive, se perguntaram: mas por que ela fez isso?
Por que ela fez isso? Ela podia ter ficado lá. Começaram a querer apurar se o pai, se a mãe tinha deixado, por que tinham deixado. Começaram a querer fazer uma série de questionamentos. E eu pergunto a você, o que é que levou aquela moça a voltar àquele cativeiro? O amor que ela tinha pela sua amiga. Um sentimento que não dá para explicar. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelo seu semelhante. Ela sabia que ela podia morrer, mas ela voltou porque a amiga estava lá. O resultado, todo mundo já conhece. Eu queria pegar 3 pessoas ou 3 figuras no meio dessa história toda para ilustrar o que eu estou querendo lhe passar esta noite aqui. Imagine que aquela moça que morreu fosse eu, fosse você. Ou já que nós somos salvos, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, imagine que seja o seu filho, a sua filha, o seu primo, a sua mãe, o seu pai, o seu vizinho, que ainda não aceitou Jesus. E que se morrer hoje, inevitavelmente estará perdido por toda a eternidade. Imagine você que aquela moça fosse o seu parente, fosse a sua parente. Imagine um cenário espiritual agora, que aquela que saiu do cativeiro e voltou fosse você. Ou melhor, que aquela que saiu do cativeiro e voltou fosse o próprio Jesus. E que a força policial capaz de solucionar o problema fosse você. Investigações estão acontecendo, mas é bem provável, segundo algumas notícias, que por causa do estrondo que houve, provavelmente de alguma explosão, acharam que aquele moço tinha atirado e entraram no lugar. E o que causou a morte da moça. Mas imagine que Jesus, ele saiu, ele cumpriu a parte dele no trato. Imagine que Jesus não valorizou a própria vida por causa da sua, por causa da vida dos seus familiares, por causa da vida dos seus amigos, por causa da vida dos seus parentes, por causa da vida dos seus vizinhos, por causa da vida de todos os moradores dessa cidade e dos lugares onde você anda. Imagine que Jesus já fez a parte dele. Imagine que tem alguém que está na mão do inimigo e a qualquer hora pode morrer. Alguém que a qualquer hora pode estar perdido para sempre. E você tem o poder de decisão na sua mão. Eu quero lhe apresentar, eu quero lhe dar de presente. Esta noite o Espírito Santo vai colocar dentro de você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero que você abra o seu coração agora. Se coloque numa posição agora de alguém que tem poder nas mãos. Não é de alguém fracassado. E talvez você diga assim, pastor, mas o senhor não sabe o tanto de problema que eu tenho na minha vida. O senhor não sabe que eu não tenho dinheiro para pagar um tanto de contas. O senhor não sabe que eu tenho um tanto de problema para resolver esta semana. E o senhor não sabe que eu tenho um problema na justiça para resolver grandes coisas. São problemas que ficam aqui. Se a trombeta tocar e você estiver pronto, o problema fica aqui e você vai morar no céu de uma vez por todas e nunca mais você vai ter problema, porque a Bíblia diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Lá não haverá lamento, tristeza, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas.